obrigada a casar com um homem que amava outra, mas o destino fez ele implorar pelo meu amor. Essa história foi escrita por mim, Eliane Kempin. Espero que vocês gostem. Agora, vamos para a história. Tem histórias que começam com amor. A minha começou com um contrato. Meu nome é Sofia Martins, e aos 24 anos, eu fui obrigada a me casar com um homem que nunca me olhou nos olhos com ternura. Um homem frio, poderoso, dono de um império e de um coração que já pertencia a outra. Ethan Blackwell. O nome que fazia a cidade inteira tremer. Filho único de uma das famílias mais ricas e temidas do país. Um homem que controlava tudo, menos o próprio destino. O casamento não foi um conto de fadas. Foi um acordo. Um papel assinado entre famílias, um anel que pesava como algemas, e uma aliança que nunca teve amor. E o mais cruel? A mulher que ele realmente amava era minha meia-irmã, Isabela. Quando o pai de Ethan descobriu que o filho estava se envolvendo com Isabela, uma mulher conhecida pelos escândalos e pela vida desregrada, ele ameaçou tirar tudo dele. As empresas, o nome, o poder. Desesperado, Ethan tentou fugir com ela, mas o destino foi mais rápido. Um acidente de carro mudou tudo. Ele sobreviveu. Mas Isabela fugiu antes mesmo que ele acordasse. E foi aí que o pai dele me procurou. Meu pai e o dele eram sócios. E eu sempre fui o tipo de mulher que vivia à sombra dos outros, discreta, sensata, obediente. Quando o Sr. Blackwell veio até nossa casa e fez a proposta, minha mãe quase chorou de emoção. Um casamento de fachada. Um acordo de 5 anos. Em troca, minha família teria estabilidade, e ele garantiria que Ethan não perdesse o império. Eu hesitei, mas no fundo, algo em mim acreditou que talvez, só talvez, ele pudesse aprender a me amar. Tolice minha. O dia do casamento parecia um funeral. Ele não sorriu, não me tocou, nem olhou para mim. A igreja inteira sussurrava comentando que todos sabiam que o noivo da vez estava prometido à irmã errada. Quando disseram pode beijar a noiva, ele apenas virou o rosto. E o mundo inteiro pareceu rir de mim naquele instante. Naquela noite, enquanto eu me trocava no quarto enorme da mansão Blackwell, ele apareceu na porta com o olhar gelado e o coração ausente. Não espere nada de mim, Sofia. Foram as primeiras palavras que ele me disse depois do sim. E também as que eu mais guardei. Os dias seguintes foram uma tortura silenciosa. Vivíamos sob o mesmo teto, mas era como dividir espaço com um estranho. Ethan mal falava comigo. Às vezes eu o via trancado no escritório, olhando fotos antigas dele e de Isabela. E o pior, ela voltou. Um mês depois do casamento, Isabela reapareceu linda, provocante e debochada. A mulher que destruiu o coração dele, mas que parecia disposta a destruí-lo novamente, através de mim. Ela me olhou com aquele sorriso venenoso e disse: Você pode ter o sobrenome dele, querida, mas ele sempre vai ser meu. E naquele dia, algo dentro de mim começou a mudar. A dor virou raiva. E a raiva começou a se transformar em algo que eu nunca tinha sentido antes, força. Eles pensavam que eu seria a esposa submissa, a mulher calada, a sombra na história dos dois. Mas o destino é paciente. E eu prometi para mim mesma que no fim desses 5 anos, Ethan Blackwell ajoelharia diante de mim, não por obrigação, mas por amor. Logo nos primeiros dias de casada, eu aprendi que o silêncio podia machucar mais do que o grito. Ethan não precisava me odiar em voz alta. O desprezo dele morava nos gestos, no olhar que nunca me procurava, no toque que nunca vinha, e na distância calculada que ele mantinha entre nós, como se o ar entre nossos corpos fosse veneno. A mansão Blackwell era enorme, mas eu nunca me senti tão sufocada em um lugar. Cada parede parecia me lembrar que eu era apenas um nome em um contrato. A mulher que estava ali para preservar aparências, enquanto o coração dele batia por outra. De manhã, eu tomava café sozinha. Às vezes ouvia ele descendo as escadas, mas antes que eu ouvisse, ele já tinha saído. À noite, eu fingia dormir quando ele voltava, não porque eu quisesse, mas porque não aguentava mais olhar para ele e lembrar que o amor dele tinha dona. Isabela, a mulher que deveria estar no meu lugar. A mesma que todos os dias fazia questão de me lembrar disso. Certa tarde, ela apareceu na mansão. Sem avisar, vestida de vermelho, com aquele perfume caro que parecia envenenar o ar. Eu estava na sala, revisando alguns papéis da empresa que o pai de Ethan havia me pedido para organizar, quando a ouvi rir. Ah, então é verdade, ela disse, entrando como se a casa fosse dela. Seus olhos brilharam quando me viram.
A esposa perfeita, a substituta que papai escolheu para salvar o império. Engoli seco. Você não tem vergonha, Isabela? Ela arqueou uma sobrancelha, se aproximando devagar, o sorriso cruel nos lábios. Vergonha? Eu tenho pena. Você acha mesmo que ele te vê como mulher, Sofia? Ele ainda chama o seu nome à noite, mas o que ele sonha comigo? Foi como levar um tapa, mas eu não recuei. Olhei bem dentro dos olhos dela e disse: o amor que precisa ser roubado nunca foi amor, e um dia, ele vai descobrir isso. Ela riu alto, debochada. Sonha, querida. Ele é meu. Sempre foi. E quando Ethan apareceu na escada com a expressão fria e a voz seca, tudo piorou. Isabela, você não devia estar aqui. Mas ele não a expulsou. Não de verdade. Ele apenas desviou o olhar de mim, como se eu fosse invisível. Naquela noite, chorei em silêncio. Deitada sozinha em uma cama enorme, eu me perguntei quantas vezes ainda teria que engolir lágrimas para provar que tinha valor. Mas enquanto as lágrimas caíam, algo dentro de mim endureceu. Eu cansei de implorar amor a quem só sabia me ferir. Cansei de ser a mulher invisível na história dos outros. E se o destino tinha me colocado naquele lugar, eu faria dele a minha arma. O tempo passou. Os meses começaram a pesar. E eu aprendi a usar o frio dele como escudo. Se ele me ignorava, eu sorria. Se ele me desprezava, eu crescia. E aos poucos ele começou a notar o que sempre ignorou, que eu estava mudando. Eu me tornei mais forte, mais confiante, mais dona de mim. Passei a trabalhar de verdade na empresa, a tomar decisões que ele jamais esperava. E aos poucos as pessoas deixaram de me chamar de a esposa contratual para me chamar de Senhora Blackwell. E foi nesse momento que o destino começou bem devagar a mudar de lado. Certa noite, durante um jantar corporativo, ele me viu pela primeira vez de verdade. Eu usava um vestido preto simples, o cabelo solto e o olhar firme. Havia algo novo em mim, algo que ele não controlava mais. Quando me aproximei da mesa, pude sentir o olhar dele sobre mim, e por um segundo, o homem que nunca me tocava pareceu esquecer de respirar. Mas eu apenas passei por ele e sorri. Porque naquele instante, pela primeira vez, eu sabia que o jogo tinha virado. Dizem que o amor e o ódio caminham lado a lado. Mas o que ninguém me avisou é que às vezes, o desprezo também pode se transformar em algo ainda mais perigoso. Ethan Blackwell começou a mudar. Pouco a pouco. Não de forma visível, mas nos detalhes que só quem amou de verdade consegue notar. O olhar dele, antes indiferente, agora demorava um pouco mais em mim. A voz, antes cortante, às vezes falhava quando tentava me ferir. Era como se ele lutasse contra algo que crescia dentro dele, algo que o deixava irritado por não poder controlar. Mas eu não era mais a mesma. Depois de tantos meses engolindo humilhações, aprendi a andar de cabeça erguida, mesmo quando o coração sangrava. Naquela manhã, tivemos uma reunião com os investidores da empresa. Eu cheguei antes dele. Organizei os relatórios, revisei as apresentações e me sentei à mesa. Quando Ethan entrou, parou por um segundo. Era a primeira vez que me via usando algo diferente do habitual. Um conjunto sóbrio e elegante e um perfume novo não para ele, mas para mim. Bom dia, Sr. Blackwell, eu disse, firme, sem emoção. Ele apenas assentiu. Mas seus olhos me acompanharam o tempo todo durante a reunião. E quando eu comecei a falar sobre o novo projeto, percebi que ele realmente estava me ouvindo, como se, de repente, eu tivesse voz. No fim, um dos diretores comentou: sua esposa é brilhante, Ethan. Você tem sorte. E eu vi o maxilar dele travar, o olhar endurecer, o orgulho ferido. Ele não respondeu, apenas saiu da sala. À noite, quando cheguei em casa, ele estava no escritório, com um copo de uísque na mão. O rosto sério, os olhos perdidos. Passei por ele sem dizer nada, mas sua voz me cortou no meio do corredor. Você está diferente. Virei devagar. Talvez eu só tenha cansado de ser invisível. O silêncio que se formou entre nós pesava. Ele me olhou de um jeito que eu nunca tinha visto antes, entre raiva e confusão, como se quisesse me entender e me destruir ao mesmo tempo. Não pense que isso muda alguma coisa, Sofia, ele disse com frieza ensaiada. Mas o tremor leve em sua voz o traiu. Não se preocupe, Ethan. Eu não espero nada de quem já me deixou claro que não tem nada a oferecer. E pela primeira vez, foi ele quem desviou o olhar. Nos dias seguintes, algo mudou dentro daquela casa. O homem que nunca me procurava começou a aparecer nos mesmos lugares que eu.
Na cozinha, durante o café. No jardim, quando eu lia em silêncio. No escritório, fingindo revisar documentos. Mas eu sabia o que era aquilo. O orgulho lutando contra o desejo. A culpa brigando com o coração. Ele ainda amava outra. Mas o corpo dele já começava a se confundir. Certa noite, durante um evento da empresa, ele se aproximou mais do que devia. Eu usava um vestido azul que caía suavemente sobre os ombros. Quando virei, ele estava ali, perto o suficiente para que eu sentisse sua respiração. Você devia tomar cuidado, ele sussurrou. Por quê? Perguntei, sem recuar. Porque está começando a chamar atenção demais. Olhei bem dentro dos olhos dele e sorri. Talvez seja porque finalmente alguém começou a enxergar o que você sempre ignorou. Ele ficou imóvel. Sem resposta. E pela primeira vez desde o nosso casamento, eu o deixei sem chão. Naquela noite, sozinha no quarto, encostei a testa na janela e fechei os olhos. O vento frio batia no vidro e eu percebi. O frio dele estava começando a queimar. E talvez, só talvez, o fogo que ele tentava apagar fosse o mesmo que o destino estava acendendo entre nós. Às vezes, o silêncio fala mais do que qualquer grito. E o dele agora queimava. Ethan Blavel não falava sobre o que sentia, talvez porque nem ele soubesse o que era. Mas eu via nos gestos, nas reações, nos olhares rápidos demais para quem dizia não se importar. Ele tentava me evitar, mas sempre acabava por cruzar o meu caminho. Nos corredores, no escritório, nos jantares que antes fingia não ver. Era como se o destino estivesse o provocando ou me testando. E eu já não era a mesma mulher que aceitava ser sombra. Aprendi que o poder não está em quem grita, mas em quem não se abala. Certa manhã, fui chamada para uma reunião importante sobre a nova fusão da empresa. Cheguei antes dele, como sempre. Quando Ethan entrou, parou ao me ver sentada à cabeceira da mesa, revisando os contratos. O olhar dele era frio, mas o maxilar trincado dizia outra coisa. Você parece confiante demais, Sra. Blackwell, ele disse, cruzando os braços. Levantei os olhos e respondi com calma. A confiança é a única coisa que me sobrou quando todos duvidaram de mim. Por um instante vi o canto de sua boca tremer. Mas logo ele desviou o olhar. Não se esqueça do seu lugar. Sorri. Ah, eu lembro muito bem. Só que agora o meu lugar é ao seu lado, e não atrás de você. A sala ficou em silêncio. E pela primeira vez ele não teve resposta. Naquela noite Isabela apareceu de novo. Sempre com o mesmo perfume doce e sorriso venenoso. Ela me olhou com aquele ar de quem se achava vitoriosa. Sabe, Sofia, ele só te olha porque te acha curiosa. Mas não se engane, o coração dele ainda é meu. Engoli em seco, mas não deixei transparecer. Então talvez devesse cuidar melhor do que é seu, Isabela, porque ultimamente, parece que está escapando pelos seus dedos. O olhar dela se encheu de raiva. E quando Ethan entrou na sala, ela correu até ele, forçando um abraço. Mas ele, sem encará-la, apenas disse: Acho que está na hora de você ir. O choque no rosto dela foi visível. E naquele instante, eu percebi, algo dentro dele realmente estava mudando. Nos dias que seguiram, Ethan começou a agir de forma estranha. Um dia frio, no outro inquieto. Parecia perdido dentro do próprio corpo. Começou a me observar quando achava que eu não percebia. E certa noite, quando passei pela biblioteca, o encontrei lá, sozinho, com um copo de uísque na mão. Não consegue dormir? Perguntei. Ele me olhou com um misto de raiva e desejo. Você devia parar de me provocar, Sofia. E o que eu fiz? Ele se aproximou devagar. Você respira. Você existe. Isso já me provoca. O coração disparou. Mas antes que eu respondesse, ele se afastou, como se lutasse contra si mesmo. Boa noite, Sra. Blackwell, disse antes de sair, deixando o ar pesado de palavras que ele não teve coragem de dizer. Naquela madrugada, deitada sozinha na cama, percebi que algo estava mudando, não apenas nele, mas em mim. O homem que me destruiu com desprezo agora começava a me olhar com fogo nos olhos. Mas eu não podia ceder. Porque se eu me entregasse agora, tudo o que conquistei se perderia. Eu respirei fundo e sussurrei para mim mesma. Deixe-o queimar. Porque quem brinca com o gelo um dia aprende o quanto ele pode ferir quando derrete. E foi assim que o destino começou a preparar o palco. Para o primeiro passo da minha vingança. Dizem que a dor ensina. Mas ninguém fala o quanto é cruel aprender tarde demais.
Ethan Blackwell sempre acreditou que podia controlar tudo: negócios, pessoas, sentimentos. Mas o que ele não sabia é que o amor não se controla, ele se perde. E quando percebeu, já era tarde demais. Nos últimos meses, muita coisa mudou. Eu havia me transformado. Não era mais a mulher submissa que aceitava o silêncio dele. Agora eu tinha voz. E o mundo começou a ouvi-la. Passei a representar a empresa em eventos, dar entrevistas, conduzir projetos, e a cada sucesso, via o orgulho dele se despedaçar um pouco mais. Mas o pior para Ethan não era me ver crescer. Era me ver sorrir sem ele. Naquela noite houve uma festa da corporação. Um evento luxuoso, cercado de empresários e investidores. E por ironia do destino, foi lá que o passado e o presente se encontraram. Eu estava conversando com um dos principais investidores, Alexander Reed, um homem que exalava elegância e confiança. Ele me tratava com respeito, admiração e um leve toque de interesse. Quando Ethan nos viu juntos, o olhar dele mudou. Frio, duro, mas no fundo eu reconheci algo diferente e ciúme. Ele se aproximou devagar, o sorriso falso nos lábios. Senhor Reed, agradeço por comparecer. Vejo que já conheceu minha esposa. Alexander respondeu com um sorriso calmo. Difícil não conhecer, Sr. Blackwell. Sua esposa é brilhante, inteligente e elegante, e muito mais gentil do que o senhor aparenta ser. O ar ficou pesado. Por um segundo, ninguém disse nada. Até que Ethan segurou minha cintura como se marcasse território. Mas eu apenas me desvencilhei com suavidade e disse: Ethan, por favor, não faça cena. Aqui não é o lugar. Ele me olhou como se eu tivesse acabado de desafiá-lo diante do mundo. Mas eu apenas sorri e segui ao lado de Alexander, deixando sozinho em meio à própria raiva. Mais tarde, já em casa, ele me esperava no escritório. O olhar sombrio, o copo de uísque cheio. Você se divertiu hoje, não é? Ele perguntou com um tom que misturava ironia e dor. Sim, foi um evento produtivo. Respondi firme. Produtivo? Ou provocante? Revirei os olhos. Se você está com ciúmes, Ethan deveria ter pensado nisso antes de me tratar como um erro. Ele deu um passo à frente. Você acha que pode brincar comigo? Não, Ethan, murmurei. Eu só aprendi a não deixar ninguém brincar comigo de novo. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Nos olhos dele havia algo novo, medo. Medo de me perder. Mas eu já estava indo embora há muito tempo, ele só estava percebendo agora. Nos dias seguintes, o clima entre nós se tornou uma guerra fria. Ele tentava se aproximar, disfarçando em pequenos gestos, uma xícara de café deixada na minha mesa, um olhar demorado no corredor, uma tentativa de conversa no jantar. Mas eu não era mais a mesma mulher que implorava por migalhas. Eu tinha me reconstruído. E ele começava a se desfazer. Certa noite, o encontrei no jardim sozinho, olhando para o nada. Está tudo bem? Perguntei, sem ironia. Ele respirou fundo. Não, não está. Foi a primeira vez que o ouvi admitir fraqueza. Eu estraguei tudo, não foi? Parei ao lado dele, mas não respondi. Sofia, ele sussurrou, a voz trêmula. Por que é que só agora eu percebo que perdi? O vento soprou frio. E eu apenas disse: porque você nunca olhou para mim de verdade. E agora, é tarde demais. Ele tentou me tocar, mas dei um passo atrás. O toque que um dia eu implorei, agora era o que eu evitava. Naquela noite, deitada sozinha, percebi que o destino realmente tinha mudado de lado. O homem que me quebrou agora era o que se despedaçava. E pela primeira vez, eu senti pena. Mas também senti alívio. Porque o arrependimento dele nunca traria de volta a mulher que eu fui. E talvez o verdadeiro castigo de Ethan Blackwell fosse perceber que perdeu a única pessoa que o amara de verdade por culpa dele mesmo. Eu costumava achar que o silêncio era paz. Mas na verdade, ele é o som mais alto quando o coração grita o que a boca não pode dizer. Ethan estava mudando. Devagar, como um homem que tenta costurar os próprios erros com mãos tremendo. Mas nada que ele fizesse apagava o passado. Nem a dor que ele mesmo plantou em mim. Desde o evento, Alexander vinha me procurando com frequência. Um almoço aqui, uma reunião ali. Ele não era insistente, mas havia algo em seu olhar, um respeito que me fazia lembrar do que eu merecia. Ele me olhava como se eu fosse luz. E Ethan, ao contrário, parecia cada vez mais preso na própria sombra.
Naquela tarde, eu estava revisando contratos na sala da empresa quando ouvi a porta se abrir. Era ele, Ethan. Com o terno desabotoado, o olhar cansado como se não tivesse dormido por dias. Precisamos conversar, disse ele. Continuei digitando. Sobre o quê? O contrato? O divórcio? Ele se aproximou devagar. Sofia, pare, por favor. Sua voz tinha algo diferente. Não havia mais o tom autoritário, apenas arrependimento. Levantei-me, finalmente encarando-o. Agora quer conversar? Depois de anos me ignorando, me humilhando, me fazendo sentir invisível? Ele fechou os olhos, respirando fundo. Eu sei que errei, e não há nada que eu diga que possa mudar o que fiz, mas quando te vejo com aquele homem Com Alexander, o interrompi. Ele hesitou e o ciúme queimou em seu olhar. Ele te olha como se tivesse direito a você, e isso me destrói. Soltei uma risada amarga. Ethan, você nunca quis o direito de me ter, só o poder de me calar. Silêncio. O tipo de silêncio que carrega arrependimentos e palavras engolidas. Ele deu mais um passo, até ficar a poucos centímetros de mim. Eu te machuquei, mas você ainda está aqui. Por quê? Olhei bem nos olhos dele e disse, firme. Porque eu tinha um contrato. E uma promessa. Mas quando ele acabar, eu também acabo com tudo que restar entre nós. Ethan respirou fundo. Sofia, eu não quero mais o contrato. Eu quero você. Meu coração vacilou. Por um segundo, a mulher que ainda o amava quis acreditar. Mas a mulher que eu me tornei, sabia que palavras não bastavam. Tarde demais, Ethan. Eu não quero ser o seu castigo, quero ser o que você nunca mais vai poder ter. Saí da sala antes que ele visse as lágrimas que lutei para esconder. Nos dias seguintes, ele começou a mudar, de verdade. Deixou de lado o orgulho, tentou se aproximar de forma sincera. Começou a me ouvir, me respeitar. Mas o amor é como um vidro quebrado. Mesmo que você cole, ele nunca mais será o mesmo. E enquanto Ethan lutava contra o próprio coração, Alexander se aproximava mais. Ele me tratava como prioridade, e isso pela primeira vez me fez sentir viva. Certa noite, Ethan chegou em casa e me encontrou no jardim, sorrindo ao telefone. Era ele, não era? Perguntou, a voz trêmula. Sim, e você gosta dele? Olhei para o céu, tentando conter a emoção. Eu gosto de como ele me faz sentir, livre, em paz, coisas que eu nunca senti com você. Ele fechou os punhos. Eu nunca soube te amar do jeito certo. E agora quer aprender? Perguntei, virando-me para ele. Por que só agora, Ethan? Quando já é tarde demais? O olhar dele marejou, e pela primeira vez, o homem frio chorou. Porque eu precisei te perder para entender que sempre foi você. Meu coração doeu, mas eu não chorei. Porque às vezes a vingança mais silenciosa é simplesmente seguir em frente. E naquele momento percebi. Ele estava amando, e eu finalmente aprendendo a me amar também. Há dores que curam. E há amores que, quando curam, deixam cicatrizes bonitas. Ethan me fez quebrar tantas vezes, que um dia eu precisei aprender a me reconstruir sozinha. E quando finalmente consegui, ele decidiu voltar, tarde demais. Os dias seguintes foram uma mistura de confusão e silêncio. Ethan tentava se aproximar, mas tudo entre nós já tinha mudado. Não havia mais medo em mim, só calma. A calma de quem não precisa provar mais nada. Eu estava diferente. Mais segura, mais confiante, mais distante do passado que me prendia. Agora eu era dona de mim. E o mais curioso é que ele percebia cada detalhe. Em cada sorriso meu, ele via o amor que um dia foi dele, e que agora talvez ele tivesse perdido para sempre. Numa manhã chuvosa fui chamada para uma reunião importante da empresa. O projeto era grande, e eu estava à frente dele, o que já era motivo de orgulho. Mas ao entrar na sala, percebi que Ethan estava lá, esperando. Achei que fosse uma reunião de negócios, murmurei. Mas também é pessoal. Ele parecia diferente. Mais humano, mais quebrado. Nos olhos dele havia uma mistura de amor e arrependimento que doía de ver. Sofia, eu sei que não mereço nada, mas preciso dizer, eu te amo. Meu corpo congelou. Aquelas palavras que eu esperei por anos, agora soavam vazias. Não porque fossem mentira, mas porque chegaram tarde demais. Você demorou demais para descobrir isso, Ethan. Eu precisei ser sua sombra por tempo demais para agora querer voltar a ser sua luz. Ele se aproximou, os olhos marejados.
Eu sei que te feri, mas posso fazer diferente. Me dá uma chance. Engoli o nó na garganta. Uma chance? Depois de tudo? Você me ignorou, me humilhou, e agora quer amor? Ethan, o que você sente é arrependimento. Amor não dói desse jeito. Ele passou a mão pelos cabelos, perdido. Eu não consigo te ver com ninguém. Não suporto imaginar outro homem te tocando. Respirei fundo. Agora entende o que eu vivi? Eu também te vi amar outra. Eu também quebrei sozinha. Só que, diferente de você, eu aprendi a seguir. Os dias passaram, e mesmo sem querer, ele estava sempre por perto. Nos corredores, nas reuniões, nas pequenas gentilezas que eu fingia não ver. E quanto mais ele tentava esconder, mais eu percebia: o homem frio de antes tinha desaparecido. Certa noite, ele me esperou na saída do trabalho. Chovia forte. Quando vi ali molhado, tremendo, algo dentro de mim balançou. Você pode me odiar o quanto quiser, Sofia, ele disse com a voz embargada. Mas eu ainda te amo, e vou te amar até o último dia da minha vida. Meu peito apertou. A raiva, a dor, o amor, tudo se misturou. Eu tentei resistir, mas o coração não obedece à razão. E então, pela primeira vez em anos, chorei nos braços dele. Não como a mulher ferida, mas como quem finalmente entende que o amor, às vezes, nasce depois da dor. 2 meses depois, estávamos juntos outra vez. Não por contrato. Não por obrigação. Mas porque o tempo nos ensinou o que é amor de verdade. Ele reconstruiu cada pedaço que quebrou. E eu aprendi que perdoar não é esquecer. É libertar o coração do peso de um passado que não pode mais te prender. Hoje, quando ele segura minha mão, eu não vejo o homem que me destruiu. Vejo aquele que ficou e quando tudo já parecia perdido. E talvez, esse seja o amor mais raro de todos. Aquele que sobrevive ao ódio, ao orgulho e ao tempo. 4 anos depois. O sol nascia devagar sobre o jardim da mansão Blackwell, o mesmo lugar onde, um dia, eu chorei sozinha em silêncio. Mas agora, o som era outro. Risos, passos leves, e o canto suave das flores que Ethan fez questão de plantar com as próprias mãos. Você está atrasada para o café da manhã, senhora Blackwell. Ele disse, aparecendo atrás de mim, com aquele sorriso que um dia foi só frieza, e hoje era abrigo. Virei devagar, com uma xícara nas mãos. Ainda sou estranho me chamar assim. Para mim, soa como casa. Sorri, e foi impossível não lembrar de tudo o que vivemos, o amor, o ódio, o silêncio e, enfim, o perdão. Ethan se aproximou me puxando delicadamente pela cintura. Sabe, às vezes eu acordo achando que tudo isso foi só um sonho. Que vou abrir os olhos e você ainda vai estar me odiando. Você mereceu meu ódio por muito tempo. Respondi rindo baixo. Mas acho que finalmente aprendeu a merecer meu amor. Ele beijou minha testa devagar. E naquele instante tudo pareceu fazer sentido. O destino podia ter nos destruído, mas escolheu nos refazer. Caminhamos juntos até o jardim, onde nossa filha brincava entre as flores. Tinha os olhos dele, e o sorriso que um dia ele disse que nunca voltaria a dar. Fiquei observando em silêncio. Porque a vida tem um jeito estranho de recompensar quem sobrevive ao próprio caos. E quando Ethan segurou minha mão, com aquele olhar calmo e sincero, eu soube. A mulher invisível tinha desaparecido para sempre. Agora eu era vista. Amada, escolhida. E dessa vez, não por um contrato. Mas porque o amor finalmente decidiu ficar. Fim. E assim chegamos ao fim de mais uma história. Se você gostou, deixe seu like e o seu comentário, e não se esqueça de se inscrever no canal para não perder mais histórias como essa.